Neste vídeo, nós vamos conhecer o DM858. Sim, um multímetro da Rigol. Eu estou muito feliz em poder trazer isso, porque esse multímetro ainda não foi nem lançado aqui no Brasil. Deve estar chegando agora meados de maio. Não sei quando é que eu vou estar colocando esse vídeo no ar e quando vocês vão estar assistindo. Mas este exemplar deste multímetro é lá do showroom da própria Rigol aqui do Brasil, então eu agradeço a Rigol pela oportunidade de me emprestar esse equipamento para poder fazer esse teste. Mas eu já estou na lista lá, aguardando a chegada no Brasil, lá na Raiza. Então vocês podem entrar ali no raiza.com.br, a Raiza é um autorizado da Rigol, e a Raiza tem lá a opção de avise-me quando chegar. Não necessariamente é uma obrigação de compra, mas assim que chegar ele no Brasil, já serei avisado e aí sim avaliamos a compra. Mas eu particularmente não tenho nenhuma dúvida que de alguma forma eu vou comprar esse multímetro, uma vez que ele tem as características que eu venho buscando há muito tempo num equipamento de bancada. E o que características são essas? Primeiro, uma grande tela gráfica, conjunto de medições, ele tem algumas características fora de série. Bom, o que mais tem além da grande tela? Tem uma entrada aqui USB na frente, vejam que ele tem um pouco mais de bornes aqui. Por quê? Porque ele faz, por exemplo, uma medida de resistência a 4 fios. Então eu posso medir um resistor com 4 fios, me dando muito mais precisão. E essa é outra característica, né? Ele promete uma precisão muito acentuada. Ele é um multímetro de 120 mil contagens, né, 5,5 dígitos. Essa versão aqui, que é a 858, trabalha até com 10 amperes e faz todas as medições que vocês imaginam. Algumas, inclusive, que a gente vai ter que fazer talvez vídeos posteriores, se vocês se interessarem, explicando, por exemplo, funções matemáticas de trigger e assim por diante. Virando ele aqui atrás, ele também tem conexão com rede e USB. E a entrada dele aqui é uma entrada de energia, uma entrada USB-C, o que permite que eu use um power bank em caso eu queira fazer usar ele de forma remota. Ele também tem um plug de terra, a saída de trigger aqui atrás. Uma pena que ele não tem HDMI, mas ele tem a saída de rede. Bom, o que mais eu gostei dele? O que eu mais gostei realmente foi o tamanho da tela e nós vamos ver ela usando. Lembrando, essa tela é uma tela touch. Bom, como eu peguei lá do mostruário, lá da Rigol, eu só peguei ele, vocês viram aqui no meu, entre aspas, unboxing, que eu só tirei ele de um saco plástico. Eu não tenho nada aqui, então eu vou usar para ele essas pontas de prova. Eu já fiz o vídeo aí das pontas de prova, essa aqui se saiu muito bem. Só que eu acho que eu não botei no ar ainda, né? Eu tenho alguns vídeos que eu deixo sempre de coringa para quando eu não consigo gravar um vídeo na semana poder usar. E eu acho que esse aqui é um dos que está ali para ser disponibilizado para o público. Bom, essas ponteiras elas são muito boas e eu vou usar elas como ponteiras de teste. É claro que isso limita um pouco a precisão porque eu não estou usando as ponteiras dele. Mas tudo bem, vamos usar elas como ponteiras de teste, e eu também não tenho a fonte. Bom, como eu quero trazer uma fonte de qualidade, eu vou usar essa que eu acabei de comprar, que é uma Baseus, que é uma fonte de boa marca, de 100 watts. Vocês podem usar qualquer entrada USB, mas ele pede pelo menos uma que tenha 12 volts, 3 amperes. Claro, numa saída PD, né? Não é uma saída USB comum, né? Então uma saídinha USB-C PD. Nem abri ainda. Vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram uma fonte de altíssima qualidade. Não é uma fonte barata, é uma fonte cara. Eu demorei muito para decidir comprar. Foi bom ter comprado porque agora eu posso fazer a conexão no osciloscópio com uma boa fonte. Já que não teve um unboxing do multímetro, vamos fazer da fontezinha da Baseus. Mas assim que chegar na Raiza os multímetros da Rigol, aí eu prometo aí trazer um vídeo com unboxings direitinho e aí trazendo as outras funções como eu comentei. Os adesivinhos da Baseus para poder colocar o conector na frente e o manual. Vejam uma fontezinha com toda essa característica, né? Em várias línguas. Tem até em português, olha só. Especificações. Tudo em português, olha que legal. Gosto de incentivar isso. E ele tem uma saída 12 volts, 3 amperes, como pede o sistema.
E aí, né, pessoal, só voltando a um assunto que temos falado de vez em quando, que é o preço das coisas, né, o valor. Uma fonte USB pode custar, sei lá, R$10, 15, às vezes menos. Porém, essa fonte custa praticamente R$200. Então, é claro que tem uma qualidade envolvida. É igual vocês comprarem um Chevette ou uma Ferrari. Os dois andam, os dois vão levar vocês ali na esquina. Mas são duas coisas diferentes. Ou celular, né? Pô, tem celular de R$500 e celular de R$10.000. Os dois fazem ligação, os dois acessam o WhatsApp, mas tem características diferentes. Então, quando a gente fala numa fonte dessas ou num multímetro desses, é claro que a percepção de valor e aí o custo em si é diferente. Uma das características que ele tem, que eu gosto muito, é a mesma do osciloscópio. A caixa dele é igual a do osciloscópio, né? Que são esses pezinhos de abertura. Claro que quando eu uso ele no balcão, como eu estou usando o meu osciloscópio, eu não abro ele porque eu quero ele reto. Mas nesses casos aqui, por exemplo, na bancada, ele cria uma inclinação que para mim fica perfeita. Então eu vou ligar ele. Ele está lá com o vermelhinho. E aí eu já vou começar a falar dos pontos negativos e positivos do que eu já estou vendo, tá? Então esse é um review um pouquinho diferente, é quase um hands-on de um equipamento que é um equipamento de monstruário. Eu nem sei se ele está na versão mais atualizada. Tá? O que eu quero trazer já de ponto, digamos, negativo é, à medida que eu ligo ele, ele tem um boot, como no osciloscópio ele tem um tempo de carga. Então ele fica quase 1 minuto carregando até entrar. Ou seja, isso pode atrapalhar naquele momento que tu precisa fazer uma medição rápida, pô, vai ligar ele, tu acaba desistindo e pegando um multímetrozinho de mão mesmo. Por isso o objetivo dele é um equipamento de bancada e que fique ligado. A gente sabe que a Rigol tem uma outra estrutura de construção, então ela tem uma refrigeração ativa, ela trabalha de forma diferente, é um equipamento para ficar ligado, é um equipamento profissional. E tá aí. Vai dizer que essa tela não é linda. Não, inacreditável. Eu tô realmente... Esse é o multímetro que eu quero ter. Então, agora eu vou fazer a ligação das pontas de prova. Veja que aqui indica o que eu tenho que ligar aqui. Deixa eu falar uma outra característica muito interessante. Ele tem o sensor de temperatura, mas ele permite que vocês liguem outros sensores. Então ele permite inclusive uma programação, né? Ele tem um manual de programação, ele tem uma conexão externa que você pode ligar no computador e trabalhar com outras programações. E ele, por exemplo, permite que vocês usem ou criem sensores, inclusive sensor de pressão, sensor de iluminação, o que vocês quiserem. Então ele permite um trabalho com outros tipos de sensores também. Opa, já liguei virado aqui. E eu vou começar hoje um pouco diferente, eu vou começar com AC. Então ele está medindo 219. Eu sei que vocês estão vendo essa tela maravilhosa, né? E aí deixa eu mostrar uma outra característica dela. Ela é uma tela toda touch, como eu comentei. Então tudo que eu quiser fazer é só clicar e vocês têm a tela touch. Agora eu queria ver também a frequência. Uma tela desse tamanho não tem frequência, é ruim, né? Então o que eu faço? Segunda função de tela e aí aperto frequência. E agora eu tenho a frequência embaixo. Então eu consigo configurar sempre a segunda tela dele. Claro que nem todas as medições têm segunda tela, mas aqui tem. Como é que eu desligo? Eu venho no segundo e aí desligo a segunda tela. Tá feito. E aí uma outra característica legal, aqui eu tenho os botões de atalho onde eu tenho, digamos, um acesso rápido. E eles são configuráveis, esses dois últimos são configuráveis. Então eu posso vir aqui no menu, e aí eu tenho o botão customizável 1 e o botão customizável 2. No caso aqui o segundo, ele está com essa opção de ativar ou desativar o segundo botão, né? E o que tem. Mas eu poderia botar, por exemplo, sei lá, a versão sistema aqui. E aí o botão de atalho passa a ser sistema. Então se eu clicar aqui, eu abro as configurações do sistema. E aí também outras coisas legais, né? Até umas eu já mudei aqui.
Mas, por exemplo, nas configurações, eu tenho as línguas, inclusive, como vocês devem estar notando, em português. Algumas pessoas preferem inglês, não tem problema, seleciono inglês. Agora estou com as opções em inglês. Eu prefiro em português, já que tem, vamos prestigiar a tradução. Mesmo que a tradução em alguns momentos ela falhe, né? Assim como no osciloscópio, eu tenho alguns botões que acaba não atualizando e outras que fica fora do espaço, né? Mas mesmo assim, a Rigol está de parabéns por estar traduzindo as coisas para o português, entendendo que o Brasil também tem uma importância no mercado. E aqui, de vez eu fechar na tela, eu também posso usar o back aqui, o botão que faz eu fechar a tela. Outra coisa importante aqui é a medição, né? Eu estou aqui na opção automática, mas eu posso criar o range que eu quiser. Eu prefiro usar o automático, já que tem aqui. E eu posso trabalhar também com... Ele está só recalibrando. Vejo que ele está um pouco lento, né, para chegar na leitura. Não acharam? Então vocês também podem mudar a velocidade de leitura. Devagar, médio e rápido. O devagar ele vai conseguir ter mais precisão, mais casas decimais. Mas quando eu quero uma medição mais rápida, não tem problema, eu seleciono rápido e agora vejo que ele vai começar a piscar mais rápido, porque ele está fazendo mais leituras. E aqui tem a opção real, né, relativo. Vou deixar aqui no médio, assim não fica nem de um jeito nem do outro, também no vídeo é ruim ficar os números pulando muito rápidos. E aí está a nossa AC sem problema nenhum, mesmo não usando as pontas de prova corretas. Então eu não vou levar neste vídeo aqui tão a sério todas as precisões das medições, porque, como eu disse, eu não estou com o equipamento dele, eu estou só com ele. Mas eu quero mostrar para vocês o funcionamento dele. E agora, já que nós medimos o AC, já vamos medir a tensão DC. Começando com os nossos 5 volts. 5 volts, vejam que precisão, né? 000, lá na centesimal, né? Na milesimal. Então vejam a resolução que ele tem. Como eu disse, 120 mil contagens. É um absurdo, assim. Vamos para 12 volts. Perfeito, né? 19. Olha que legal. Claro, lembrando que eu estou com a minha fonte aqui da FR, que é precisa. Uma hora dessa eu vou falar com a Rigol para testar a fonte, sim, porque a Rigol também tem fontes de bancada e também tem geradores de funções de altíssima qualidade. Vamos tentar baixar lá para os milivolts, sem mudar nada. Vamos botar 500 milivolts. Tá lá 500 milivolts, então não precisei mexer em nada. Vamos para 200, deixar quente agora. 200, tá lá, 200 milivolts. Esses números todos, digamos, riscadinhos, é óbvio que é um efeito de vídeo, mas eu achei que ficou bem legal, né? Parece uma coisa moderna. É uma questão de gosto, tá? Mas eu gostei. Vamos para 20. Vou desligar e botar 20. Ativo. Tá lá, 20 milivolts. Ele foi pro devagar para pegar mais precisão, né? O padrão dele é sempre estar no devagar para ter mais precisão. Então acho que de tensão DC, ok. Vamos fazer o teste de corrente. Uma pena ele não ter o sensor, né? De quando eu ligar aqui ele já mudar para corrente. Mas tudo bem. Poderia ter, né? Um equipamento dessa categoria poderia ter. Então para começar o teste de corrente eu vou começar com 4 amperes. E tá aí, 4 amperes. Lembre, ele faz toda essa lentidão do overload porque eu estou no devagar, né? Vamos colocar no rápido aqui. Perfeito, vou baixar para 2.
2. Mesmo rápido, ele ainda passa por uma etapazinha, ele vai mostrando, né? Alguns não mostram nada, deixam apagado e depois só mostram quando está pronto. Esse aqui vai mostrando toda a oscilação. Acho que aqui está ok. Vamos para miliamperes. Ele não tem uma entrada específica de miliamperes. Vamos tentar então colocar aqui 500 miliamperes. Olha lá, 500, 0,5, né? Então ele provavelmente vai estar um limite aqui de 200, talvez. Ou se eu mudar para o devagar, eu tenho uma resolução maior. É muita resolução, né? Se pensar quantas casas abaixo de 1 ampere. Vamos baixar para 200 para ver se ele muda a escala. 200 miliamperes. Ainda continua a escala de ampere, né? Deixa eu ver se eu consigo configurar aqui. Ah, 100 miliamperes para ele mudar a escala. Então vou baixar para 100 só para a gente testar. Vou baixar um pouquinho mais, vou baixar para 50. Tá lá, tá dando 44, é o que tá dando a minha saída da fonte. 43, 44 oscilando, aqui tá oscilando 44, 45. Então aí ele já muda a escala. Hoje eu vou botar aqui uma escala de 100 miliamperes, por exemplo. Deixa a escala fixa. Aí ele não fica mexendo a escala, né? Vou baixar para 20. Sabe, normalmente vai dar uns 15, 14, ó, tá dando 12 na minha fonte, 13 aqui. Desligar esse barulho da carga eletrônica. Então tá aí os testes, hoje todos eles ao contrário do que o padrão que a gente sempre faz, mas o objetivo aqui é testar essa ferramenta fora de série. E lembrem-se, né? Entra lá no site da Raiza.com.br e já deixa o avise-me lá. Quando chegar, eles avisam vocês. Um detalhe importante, tá? O 858 ele tem duas versões. Ele tem a versão 858, que é esta aqui, que é uma versão que vai até 10 amperes, e ele tem algumas outras características. E tem a versão 858E, que é uma versão, digamos, simples, um pouco mais simples. Então, uma das principais diferenças é que ele vai trabalhar até 3 amperes a medida de corrente. Então, enquanto esse é 10, o outro é 3. Outra coisa que eu acho que é um limitante importante é ele trabalha na versão E com capacitores de até 1 microfarad, enquanto aqui ele vai 1 milifarad, 1000 microfarads, e esse aqui vai até 10 milifarads ou 10.000 microfarads. Então tem uma diferença característica. E ainda existem outras diferenças, por exemplo, de velocidade. Então a velocidade de medição desse aqui é mais rápido. Alguns detalhes eu vou deixar aí na tela uma tabela para vocês com a diferença entre os dois equipamentos. Eu digo isso só para cuidar, né? Se vocês realmente, assim como eu, quiserem adquirir um equipamento desses, vejam qual vocês estão adquirindo para não errar. Não estou dizendo que tenha que ser esse, né? Talvez o mais simples seja uma opção melhor pelo custo-benefício, mas de qualquer forma, só vocês estarem conscientes da compra e não comprarem nada errado. Vamos fazer os testes normais aqui de resistores e capacitores. Aqui nós vamos ter um probleminha de foco, mas vamos tentar. Então vou para resistores. Um mega. 10K. 100 ohms. Tá oscilando um pouco, né? Aqui deveria ser 3.3, mas ele vai perto, mas ele oscila um pouquinho. Ó, tá chegando. Será que o 0,28 vai? Tá dando um pouquinho a mais, normalmente dá, né? 0,4 é o que tem dado nos testes. Ele está estabilizando bem próximo. Uma das coisas que eu fiquei devendo de fazer e vou fazer isso no futuro
vai ser todos os testes desses componentes. Eu já tive feito isso uma vez, acabei nunca botando na tela, com medidores de aferição, para a gente ter exatamente os valores deles e a gente comparar o percentual de diferença que ele dá. Vamos às capacitâncias. Tá lá, perfeito. 1.5 agora. Vou dar um pouquinho mais aqui. 2.2 microfarads, aqui normalmente é 1.5 microfarads. Agora sim, 1.5 microfarads. Olha que perfeição. Demorou um pouquinho para estabilizar, mas estabilizou perfeito. Esse capacitor é impressionante, ele é muito preciso, muito preciso. Indústria brasileira, né? E eu comprei um daqueles lotes por quilo, veio mais uns 5 ou 6 desses. Adorei. Vamos ver esse aqui de 100, que dá um pouquinho mais, então ele dá 102. Aqui deu um pouquinho menos, mas deu muito parecido com o LCR, né? 99.3. E agora o de 3.2. Bom, a versão E não leria esse capacitor. Vamos ver se essa aqui vai ler. Tá lá, 3.2, perfeito, medição perfeita. Demora um pouquinho, né? Fica naquele overload, a gente fica com medo que ele não lê, mas lê e é perfeito. 3.2 inclusive, perfeito, muito bom mesmo. Eu tenho certeza que é esse que eu quero ter na minha bancada. Realmente a Rigol é fora de série. O que faltou medir aqui? A gente já mediu praticamente continuidade, né? Continuidade é uma medição importante aqui. Ele é instantâneo, né? Ele dá uma falhadinha, mas pode ser um pouco da ponte prova, precisaram ter limpo elas, pode ser. Ó, não é na pontinha, ele tá pegando bem. Ó. Instantâneo. E apesar dele não ter um LED, esse open gigante, quando tu clica ele mexe todo, chama muito a atenção, né? Então é melhor do que um LED. Demais, né? Eu não testei os diodos e aí eu quero trazer mais uma coisa legal aqui. Ele não tem a função diodo aqui, só que ele tem a função segunda opção aqui embaixo, ó. Embaixo da continuidade. Então como é que eu vou? Eu vou no Shift, diodos. Ah, mas não tem problema. Se vocês clicarem em cima da função aqui, ele traz todas as medições também. Então é outra forma de fazer. Eu estou muito encantado. Vamos lá, vamos para cá. 5.2, está um pouquinho abaixo do que normalmente dá, mas eu acho que eu confio mais nele. 4.7. Vamos ver o LED de 1.7. 1.7, está lá. O 2.5 provavelmente não vai ler, porque a medida de diodo dele pelo manual é 2 volts. Vamos fazer o teste. Ele até liga o LED fraquinho, mas aí ele não consegue fazer a medição, porque a queda de tensão é maior do que 2 volts. Por último, nós teríamos aí o teste de frequência. Eu não sei até quando ele vai. Vou começar com 1 kHz, 5 volts VPP, como sempre. Um kHz. Perfeita a medição. Um pouquinho lenta a medição dele, né? Mas tudo bem. Vamos para 3 MHz. Eu não sei até onde ele vai, tá? Ó, megahertz parece que ele não vai. Vamos então a 100 kHz. 100 kHz ele vai sem problema. Não é a maior frequência de medição, né? Mas atende acho que 99% dos testes. E de novo, claro, tendo ele documentado com o manual, a gente vai poder fazer testes um pouco mais precisos, além de toda a quantidade de testes. Além disso, ele também tem, além da parte gráfica dele,
matemática dele, ele tem a parte gráfica ainda. Então ele tem monitores gráficos, então que a gente vai conseguir ver algumas escalas aqui. Que eu não vou mostrar nada hoje. Hoje é mais ideia de mostrar o geral dele. Tem muita coisa para estudar nesse equipamento. Bom, pessoal, eu não vou falar de pontos positivos e negativos porque eu estou talvez emocionado demais. Convido vocês de novo a entrarem lá na Ryza, lá tem toda a ficha dele, detalhe dele, você consegue olhar a documentação e consegue lá botar o avise-me para quando ele chegar vocês serem avisados para ver a possibilidade se vocês querem ou não. Ryza.com.br, link na descrição, primeiro comentário. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa maravilha de multímetro. Era isso e valeu!